por o Senhor. Mas pouco, glórias a Deus, aleluia, poucos praticam esta palavra. Glórias a Deus, aleluia, já começo a falar de mim mesmo. Glórias a Deus, aleluia, porque a palavra de Deus diz, tudo nós temos que dar graça. Glórias a Deus, aleluia. Porque quando nós estamos numa luta, glórias a Deus, aleluia, nós pula, nós chora, nós desperdiça, glórias a Deus, aleluia, mas nós não sabemos por que aquela luta que está vendo. Às vezes nós estamos de boa, glórias a Deus, aleluia, às vezes nós só estamos tranquilos, nós estacionamos, glórias a Deus, aleluia, nós ficamos estacionados, nós estamos tudo de boa, nós tem vezes que nós esquecemos até de orar, glórias a Deus, aleluia, mas a luta vem, glórias a Deus, aleluia, a luta vem, glórias a Deus, aleluia, e aquela luta vem para nos derrubar, vem para nós ficar fracos, glórias a Deus, aleluia, mas essa luta não é isso, a luta vem para nós chegar mais perto do Senhor, glórias a Deus, aleluia, essa luta vem para nós chegar mais perto dele, porque nós se estacionamos, nós ficamos longe dele, mas ele não quer mais longe dele, ele quer que nós venhamos perto dele, e tudo nós temos que dar graça. Se nós estamos na dor, nós temos que dar graça. Se nós estamos na ruindade, nós temos que dar graça. Tudo nós temos que dar graça ao Senhor. Talvez a luta venha, glórias a Deus, aleluia, nós estamos fracos, mas aquela luta que vem para nós é para fortalecer nós na presença do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, porque tem muitas vezes que nós estamos tudo tranquilo, nós não temos luta nenhuma, nós estamos tranquilos, nós oramos, mas nós não oramos o suficiente que Deus está querendo, porque nós temos que orar conforme Deus quer, e quando a luta vem, a luta nós vamos orar, glórias a Deus, aleluia, nós vamos glorificar o Senhor, nós vamos chorar nos pés do Senhor, é para quê? Para nós receber a nossa vitória, glórias a Deus, aleluia, nós não desanimamos, irmão, glórias a Deus, aleluia, porque quando nós pensamos que nós estamos fracos, nós estamos fortes na presença do Senhor, glórias a Deus, aleluia, e quando a gente pensa que a gente está forte, nós estamos fracos, glórias a Deus, aleluia, é por isso que nós temos, e tudo nós temos graça, glórias a Deus, aleluia, porque Deus é fiel na minha vida e na vida de cada irmão que se encontra aqui nesta noite, glórias a Deus, aleluia, não adianta, glórias a Deus, aleluia, em cada momento de ruim que nós temos, é muito difícil, irmão, glórias a Deus, aleluia, nós dizer, graças a Deus, é difícil, tem vezes a gente pensa até de desistir a nossa caminhada, porque a luta está pesada, nós não aguentamos mais aquela luta, meu Deus do céu, é o fim, mas não é o fim, glórias a Deus, aleluia, essa luta vem para fortalecer nós cada dia da nossa vida, glórias a Deus, aleluia, porque irmão, não está fácil, está difícil, mas nós temos um Deus que vence por nós, nós temos Deus que Ele peleja por nós, cada dia e cada minuto o Senhor vence por nós, glórias a Deus, aleluia, e nós temos esse compromisso, né, de todos os dias, glórias a Deus, aleluia, de nós agradecer, ou ruim ou bom, mas nós dizer graças a Deus, e ainda nós estamos vivos, glórias a Deus, aleluia, graças a Deus, e ainda Jesus ainda peleja por nós, glórias a Deus, aleluia, porque Jesus peleja por nós, com tanta luta, com tanta dificuldade, mas só que nós estamos vivos, glórias a Deus, aleluia, só que os nossos filhos estão vivos, glórias a Deus, aleluia, Jesus está pelejando por nós, já é uma grande vitória, glórias a Deus, aleluia, porque tem muita gente, glórias a Deus, aleluia, que ele não tem esse privilégio que nós temos, e nós estamos aqui, glórias a Deus, aleluia, louvando o Senhor, glórias a Deus, aleluia, nós temos uma casa
Glórias a Deus, aleluia. E ainda dá graça ao Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. E ainda ele glorifica o Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Eu fui no mercado um dia desse. Glórias a Deus, aleluia. Olha o que Deus faz. Glórias a Deus, aleluia. Eu entrei no mercado e vi aqui dois moços sentados lá no mercado do Rio. E eu fui, comprei a compra que eu ia comprar e aqueles dois moços ali sentados. E eu cheguei. Quando eu cheguei na frente, glórias a Deus, aleluia. E daí o Senhor falou comigo. Estava uma sacola cheia e aqueles dois rapazes lá não tinham comida aquele dia. Glórias a Deus, aleluia, eu não tinha nada a ver. Daí eu cheguei, entrei, comprei e saí, a barriga cheia. Daí ele estava lá, eu não vi que era cristão, mas também não falei nada, entrei. Quando eu fiz entrando no meu carro, glórias a Deus, aleluia, o Senhor disse: volta, vai lá no mercado, compra pão e entrega para eles. E eu falei: peraí. Disse: voltei, botei a sacola lá dentro. Glórias a Deus, aleluia. E vocês vão ver o que é nós de frente no ser humano daqui. Glória a Deus, aleluia. E eu fui, no final, para resumir, eu comprei pão para ele e voltei. Comprei 4 latinhas de coca e uma de Fanta. E eu vim, entreguei os meninos as latas de coca. Aí eu fui para a beira. Cheguei, entreguei a sacola de pão. Ele surgiu, cheiroso. E eu cheguei e ele falou assim: graças a Deus, porque hoje eu não tinha comida. Glórias a Deus, aleluia. Você viu? Eles nascem a jeito, daquele jeito, né? Só ganhou um pãozinho. E ele não disse: graças a Deus, eu não tinha comida hoje. Eita, agora você vê o que é o ser humano, né? E nós comemos café da manhã, almoço, 3 horas merenda. De noite, se não tiver arroz, você vai ali, você frita o ovo, bota o pão e come. E muitas vezes ainda está pedindo. Muitas vezes ainda está se maldizendo. Glórias a Deus, aleluia. Para resumir, eu estava com lata de Fanta na mão. Quando eu ia entrando dentro do carro, o Senhor falou comigo de novo: volta e entrega para ele. E eu nem voltei. Abri a janela do carro e falei: ei. Aí eles vieram, foi então. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que custa, irmão? E aí eu aprendi. Não espere para Deus falar comigo, não. Glórias a Deus, aleluia. Quando eu chego no mercado, sempre eles estão lá. Eu entro lá. Aí eu não compro mais só o pão, eu vou lá, compro o pão, compro a mortadela, compro a macarena, eles vão falar fora mesmo, chego e falo: toma aqui. Não é aquele que vem lá me conhece, não é aquele que veio, o cara já me conhece. Tudo tem da graça. Toda vez que você vê aqueles moços, tudo é da graça, sabe? Tudo eles da graça. Quando ele me vê, ele me chama de pastor: olha pastor, ei pastor, meu menino, entendeu? Fica tudo alegre, como é triste. E nós vivemos na abundância. Glórias a Deus, aleluia. Nós vivemos uma mudança e ainda tem uma reclamação. Glórias a Deus, aleluia. E o dia que nós não temos um vestido novo para nós ir para uma festa na igreja, nem vai porque é uma feia. Os irmãos me veem todo dia com essa roupa, eu tenho que comprar roupa nova. Glórias a Deus, aleluia. Mas, irmão, nós temos que dar graça. Tudo nós temos que dar graça. Glórias a Deus, aleluia. Morreu quantos filhos você teve? Eu tive 9. Morreu quantos? 5. Mas morreu, graças a Deus. Tu é doido? Eu falei: não. O Senhor diz que nós temos que dar graça a tudo. Graças a Deus. Nós temos que dar graça a tudo. Então, graças a Deus, né? E a palavra de Deus é uma palavra preciosa. Uma palavra que quando ela entra, ela não sai vazia. Glórias a Deus, aleluia. Ela está
por isso, irmão, quando glorificar, glórias a Deus, aleluia, esse Jesus que nos sirve, glórias a Deus, aleluia, porque Jesus está voltando, glórias a Deus, aleluia, e se o Senhor voltar e achar nós de qualquer maneira, nós não vamos subir, glórias a Deus, aleluia. Aí o que adiantou, glórias a Deus, aleluia, nós passar 10, 20, 15 anos na presença do Senhor, e quando Jesus voltar, nós ficamos, glórias a Deus, aleluia. Ou então, irmão, nós vamos ficar numa peleja, nós vamos ficar numa luta, glórias a Deus, aleluia. Aí vai ser luta, glórias a Deus, aleluia. Aí que ninguém vai glorificar na ruindade, porque a luta não vai dar tempo, glórias a Deus, aleluia, porque não vai dar para nós estar dizendo do jeito que nós temos hoje, nós temos no céu, glórias a Deus, aleluia. E se Jesus voltar? Quando Jesus voltar, nós ficar, ai não, ai irmãos, glórias a Deus, aleluia, ai que sofrimento, glórias a Deus, aleluia, não tem mais jeito, glórias a Deus, aleluia, o jeito é nós estar fugindo do inimigo das nossas almas, viver perseguindo nós, glórias a Deus, aleluia. Será que eu ou o irmão vai dar graça? Não vai, glórias a Deus, aleluia. O tempo é agora, glórias a Deus, aleluia, de nós fazer o que a Bíblia manda, nem do 80%, nós temos que tentar, glórias a Deus, aleluia, fazer o que o Senhor pede para nós, glórias a Deus, aleluia. Porque, irmão, nós estamos achando difícil de vir uma peleja, uma luta, e nós dá graças a Deus. E quando vier aquela luta, se nós não for com Jesus, na primeira vez que o Senhor vir, que nós ficar, irmão, misericórdia, glórias a Deus, aleluia. Difícil nós conseguimos. É difícil nós conseguirmos. Irmão, eu todo dia, toda noite, eu acho que eu não consigo. Eu não consigo. Você sabe por quê? Se eu entrar dentro do elevador, eu falo de morrer, se eu entrar dentro do buraco, misericórdia, eu já fico morto lá dentro. Glórias a Deus, aleluia. Porque é difícil. Não é fácil. A luta vem, mas Jesus vence por nós. Glórias a Deus, aleluia. A peleja vem, mas o Senhor está ali junto com nós. Glórias a Deus, aleluia. Nós perdemos o filho, ou a mãe, ou o pai, mas Jesus está ali com nós. Glórias a Deus, aleluia. Mas quando Jesus, quem voltar, quem é que está por nós? Glórias a Deus, aleluia. Quem é que está junto com nós? Glórias a Deus, aleluia. Porque o Senhor vai retirar os teus santos de Deus. Glórias a Deus, aleluia. E nós vamos ficar sozinhos. Glórias a Deus, aleluia. Aí eu quero saber quem vai ou quem vai ficar. Glórias a Deus, aleluia. Aí eu quero saber quem é o forte e quem é o fraco. Glórias a Deus, aleluia. Você vai ser perseguido. Glória a Deus, aleluia. Aí eu quero saber, começa de mim, se eu vou ter a força de eu dar graças. Lá dentro do buraco escondido, e lá eu dando graça. Não vai ter. Não vai ter, porque o inimigo das nossas almas vai estar perseguindo nós, vai estar correndo atrás de nós, caçando nós, procurando nós, como se caça uma agulha. Glória a Deus, aleluia. Irmão, servir Jesus, nós temos que servir de toda a alma e coração. Glória a Deus, aleluia. Não brincar de ser crente. Glória a Deus, aleluia. Porque se brincar de ser crente,
Glórias a Deus, aleluia. A pessoa vai ficar. E se ficar, irmão, glórias a Deus, aleluia, não vai ter muita oportunidade para nós. Não vai ter, porque vai ser difícil. Nós estamos aqui hoje, glória a Deus, aleluia. Nós estamos louvar, nós podemos gritar, nós podemos chorar, glórias a Deus, aleluia. E nós levanta a mão para o céu e diz: graças a Deus. É assim que a Bíblia pede. Glórias a Deus, aleluia. Mas essa graça desse dia, glórias a Deus, aleluia, foi embora. Não temos. Ali nós vamos ganhar a nossa salvação, se nós vencer aquela batalha. Porque se nós não vencer, nós já vamos para o outro lado. E nós temos que vencer com uma, correndo na frente dos inimigos, se escondendo dele. Nós vemos um filho, ou correndo no neto, ou correndo no sobrinho. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E daí é muita luta, não é fácil. Ou então vamos cumprir, e quanto é mais fácil. É essa que nós estamos, para nós servirmos o Senhor. De tudo essa luta vem, nós dando glória a Deus, e Jesus vai vencendo por nós. Glórias a Deus, aleluia. Nós tropeça, glórias a Deus, aleluia. Mas nós temos Jesus ali na nossa frente, que Ele levanta nós, glórias a Deus, aleluia. Nós toca a cair, mas Jesus vem e levanta nós de novo, glórias a Deus, aleluia. E quando é aquele tempo, Senhor, e o Jesus vier e voltar, nós não temos mais aquele Jesus para levantar nós. O Espírito Santo já foi embora, glórias a Deus, aleluia. Nós estamos sozinhos, correndo para cima e para baixo, glórias a Deus, aleluia. Nós vamos ficar sem água, sem comida. Não é fácil, é difícil, pois o tempo é agora, é hoje, não deixe para amanhã. Glórias a Deus, aleluia. Vamos servir o nosso Jesus. O nosso Jesus está chegando cada dia mais, mas tem muitas pessoas que não estão dando crédito na palavra do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é teu nome. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Aqui tem uma pessoa, glórias a Deus, aleluia, que o Espírito Santo de Deus, glórias a Deus, aleluia, está falando contigo esta noite. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Tu tens endurecido o teu coração, glórias a Deus, aleluia. Mas o Senhor diz que tu está com o coração duro, glórias a Deus, aleluia, por causa de muita decepção que tu passou na tua vida. Glórias a Deus, aleluia. Mas o Senhor manda te dizer: eu estou do teu lado. Glórias a Deus, aleluia. Eu estou do teu lado. Hoje eu estou do teu lado, mas amanhã não posso tentar. Glória a Deus, aleluia. Porque é difícil, mas eu ainda estou do teu lado. Quer a bênção? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quer a bênção? Irmã Marisa, receba a bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor manda te dizer, irmã Marisa, você tem dito: Senhor, será que eu vou passar a mesma decepção? Glórias a Deus, aleluia. Mas o Senhor manda te dizer: glórias a Deus, aleluia. Não se preocupe. Glórias a Deus, aleluia. O que tu tinha que fazer, minha filha, tu já fez. Glórias
Glórias a Deus, aleluia. O que tu tinha de fazer, tu já fez. Entrega na mão de Deus, porque Ele ainda está perto de ti. Glórias a Deus, aleluia. Ele ainda continua te livrando. Glórias a Deus, aleluia. Ele ainda, glórias a Deus, aleluia. Ele peleja por ti. Glórias a Deus, aleluia. Receba a tua bênção em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é teu nome. Glória, 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 glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória, 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 glórias a Deus, aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aqui tem uma pessoa, glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que tu entrou hoje, vem atrás de uma bênção. Faz sempre que tu anda atrás dela. Glórias a Deus, aleluia. Mas o Senhor manda te dizer hoje, glórias a Deus, aleluia. Ainda não está na hora. Glórias a Deus, aleluia. Ainda não chegou a tua hora. Glórias a Deus, aleluia. Ora mais, e na hora certa, Deus vai te entregar a tua vitória. Glórias a Deus, aleluia. Quer a bênção? Glórias a Deus, aleluia. Santo, santo é teu nome. Ainda não é a hora da tua receber a tua bênção. A irmã, receba a bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Tudo é a hora de Deus. Tem tempo para tudo. Glórias a Deus. Tem tempo para nascer. Tem tempo para morrer. Tem tempo para plantar. E tem tempo para colher. Glórias a Deus, aleluia. Para tudo tem seu tempo. E ainda não chegou o tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Às vezes, glórias a Deus, aleluia. Como a palavra de Deus fala, nós temos que dar graça. Tudo e de tudo, bom ou mal, nós temos que dar graças ao Senhor. Mas tem muitas pessoas que perdem a bênção, glórias a Deus, aleluia. E quando está pertinho de receber a bênção, glórias a Deus, aleluia, ele começa a murmurar. Glórias a Deus, aleluia, começa a murmurar. Eu já orei, eu já fiz isso, eu dou fé, eu faço voto, eu pago o dízimo e nada acontece. Glórias a Deus, aleluia. Nada acontece porque a murmuração não é de Deus. A murmuração não é de Deus. Às vezes está bem pertinho de você receber a bênção, aí você começa a murmurar, aí você volta lá para o começo de Deus. Cada vez mais, glórias a Deus, você volta lá no meio. Glórias a Deus, aleluia. Eu passei uma luta, glórias a Deus, aleluia. Essa luta foi tremenda, eu quase filho, quase fico doido. Eu não quis dar ideia. Andei aqui nessa igreja, não sabia o que eu estava. Eu comi, eu fui, comi e fiquei doido. Minha cabeça, meu cérebro virou. Eu não sabia nem murmurar, eu não sabia o que eu estava, como eu ia murmurar. Glórias a Deus, aleluia. Mas quando Deus me concedeu a bênção, glórias a Deus, aleluia. E daí, Deus falou comigo. Glórias a Deus, aleluia. Deus falou comigo que eu me preocupasse. Eu me preocupasse porque o Senhor ia renovar a minha saúde. Glórias a Deus, aleluia. O que eu tinha botado na mão dele, estava na mão dele, ele ia resolver, porque eu me preocupasse. Glórias a Deus, aleluia. E eu fiquei de glórias a Deus, aleluia. Irmão, eu não me preocupei mais. Glórias a Deus, aleluia. O meu cérebro, eu senti o meu cérebro tremer.
o meu cérebro tremia, ele balançava o meu cérebro. Glórias a Deus, aleluia. Irmã Marisa foi para minha casa e passou uma semana comigo. Glórias a Deus, aleluia. Nós oramos e repreendemos toda a força do inimigo. E Deus fez a obra. Glórias a Deus, aleluia. Deus fez a obra. Porque quando Ele fala, Ele cumpre. Glórias a Deus, aleluia. Só basta nós dar glória a Deus. É como a palavra fala. E o Senhor completa o resto. Glórias a Deus, aleluia. Porque não adianta nós pôr na mão do Senhor e nós tirar. Glórias a Deus, aleluia. Por que nós tiramos? Murmurando. Nós vamos murmurar. Glórias a Deus, aleluia. Nós não basta acreditar naquilo que nós não estamos vendo. Será se está feito? Não tem será, não tem nada. Nós fomos na mão do Senhor. Pode vir o que vier, pode dar o que der, mas graças ao meu Senhor, eu tenho o Senhor que Ele nos livra e nos protege. E nós vamos na mão de Deus e Ele resolve o nosso problema. Glórias a Deus. Aleluia. E daí, irmão, nós temos cada dia mais confiar e acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele foi quem morreu na cruz para nos salvar. De tudo nós temos que dar graça e Jesus está do nosso lado hoje. Porque o dia da manhã não pertence nenhum de nós. Glórias a Deus, aleluia. Nós podemos sair daqui hoje e Jesus já voltar para nós. Porque cada dia Jesus volta para nós. Glórias a Deus, aleluia. Mas não é difícil? É difícil. Mas não é impossível, não. Glórias a Deus, aleluia. Porque Jesus está ali, ó, de braços abertos, esperando homens e mulheres que têm compromisso com Ele. Glórias a Deus, aleluia. Eles nunca encolheram a mão dele, sempre aberta, para nos entregar a nossa salvação. Depende de nós. Glórias a Deus, aleluia. Depende de nós, porque nós, quando nós éramos do mundo, nós andávamos muito longe perto da festa, né? Vixe, ele se andava muito. E hoje, nós não queremos dar muito. Aí o Senhor não. A distância dali, o tempo mais que eu tive, o tempo mais que o Senhor me usou. Glórias a Deus, aleluia. Que eu ia andando e eu vi o demônio assim na cara do fulano e na cara do ciclano. Foi o tempo que eu me deslocava de longe, até que eu não tinha bicicleta, eu não tinha uma moto, nem tinha carro. Eu me deslocava lá para o São José, na chuva. Eu chegava na igreja molhadinha. Os meus criados, tudo pequenininho, nós levávamos até roupa para vestir para nós ir para o culto. Foi o tempo mais que Deus nos deu. Glória a Deus, aleluia. Quando eu ajoelhava, eu levantava, se tivesse um demoniado, eu via ele. Eu dizia, ó, ele ali é demoniado. Eu duvidava, onde o pastor orava, aí era no banco. Glória a Deus, aleluia. Porque quanto mais você fazer o sacrifício para você vir para a casa do Senhor, mais o Senhor se agrada. Glórias a Deus, aleluia. Nada vem de mão a beijar, não. Você tem que lutar. Glórias a Deus, aleluia. Você quer lutar? Glórias a Deus, aleluia. Você vai lutar, juntar aquele dia para você lutar. E se você não ajudar, você vai tirar, dar uma entrada e ficar trabalhando para pagar a prestação. Pois igualzinho a nós. Glórias a Deus, aleluia. Você quer salvação? Você tem que lutar. Você tem que vir para os pés do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. E pedir misericórdia de Ele, porque Ele é misericordioso para dar nossa salvação. Glórias. Só Ele salva nós. Não tem outro. É só Jesus de Nazaré que pode estender a mão e levar nós juntos para o paraíso, lá onde Ele mora. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E foi até que o Espírito Santo de Deus me trouxe, glórias a Deus, aleluia. E eu vou voltar à palavra
o pastor Leandro. Glórias a Deus, aleluia.